Congregação do Senhor Jesus Cristo, por que estudar os evangelhos? Ora, por óbvio, não é? Aqui nós temos o registro da vida do Senhor Jesus Cristo. É uma das partes da Bíblia Sagrada, e como toda a Bíblia é palavra de Deus, ela é útil para nós. Mas eu diria, meus irmãos, que de todas as Escrituras, os evangelhos são a parte mais importante aqui registrada. Eu não digo que o evangelho é mais importante no sentido de que não devemos dar atenção às demais partes das Escrituras. Toda a Escritura é palavra de Deus. Toda a Escritura deve ser considerada por nós e dada atenção, e tem o mesmo peso de autoridade, seja o evangelho, seja os livros que nós assim chamamos mais obscuros da palavra de Deus. A Bíblia, toda ela, é inerrante, inspirada por Deus. Mas eu digo que nos evangelhos, meus irmãos, nós temos o registro mais importante, porque aqui nós temos o centro de toda a revelação do Senhor. Tudo que foi revelado por Deus antes dos evangelhos foi revelado em antecipação àquilo que está registrado aqui, nestes 4 evangelhos. Todo o Antigo Testamento antecipava e falava a respeito de Cristo que viria. E tudo que nós temos depois dos evangelhos nada mais é do que desdobramento daquilo que nós temos registrado aqui nos evangelhos. As cartas dos apóstolos explicam e desenvolvem e ampliam e aplicam aquilo que Jesus mostrou, tanto pela sua obra quanto pelo seu ensino. De modo que os evangelhos, meus irmãos, eles de fato ocupam um lugar central nas Escrituras. Os evangelhos representam o fundamento histórico para a fé cristã. Se Cristo não tivesse nascido, vivido, morrido e ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, vã seria a nossa fé. De modo que os evangelhos apontam para nós o fundamento histórico, os fatos e eventos fundamentais para termos qualquer esperança de salvação. Os evangelhos são de suma importância na vida da fé de todo filho de Deus. Isso fica evidente para nós pelo fato também de não termos apenas 1, nem 2, nem 3, mas 4 evangelhos. 4 perspectivas diferentes da vida deste homem, do Deus homem, Jesus, o Messias. Era necessário 4 testemunhos, não apenas para validar com força os fatos aqui registrados, pois não foram registrados apenas por um homem, mas por 4 deles, mas também porque um só não seria suficiente para mostrar a riqueza desta figura que foi o Senhor Jesus Cristo. Cada um dos evangelhos, portanto, apresenta Cristo por um ângulo diferente. Mateus tem a ênfase de Cristo como, veremos já hoje e ao longo da exposição, o filho de Davi, o rei de Israel, o rei dos judeus. Mateus, segundo veremos, foi escrito primordialmente para crentes judeus. Ele tem uma característica judaica muito forte. Marcos apresenta Cristo como o servo do Senhor, aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, aquele que é o segundo Adão, o perfeito Adão, o perfeito homem, que na sua vida glorifica ao Senhor. E João apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne, segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado.
De modo que os 4 evangelhos, meus irmãos, compõem uma visão ampla da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a partir de hoje queremos então iniciar uma série de estudos que de fato irá tomar boa parte dos próximos meses a nossa igreja no Evangelho de Mateus. E o que é que nós sabemos a respeito deste Evangelho? Queremos considerar algumas informações introdutórias. Primeiro, o seu autor, Mateus. O Evangelho não registra explicitamente que Mateus é o seu autor. Em nenhum momento está aqui registrado que foi Mateus que escreveu este Evangelho. Como então sabemos que Mateus é o autor? Sabemos, em primeiro lugar, pelo testemunho unânime da igreja, desde o início dos pais da igreja até hoje, o testemunho unânime é que Mateus foi o seu autor. Por exemplo, Papias, um dos pais da igreja, que viveu ali no iniciozinho da era cristã, ele testemunha que Mateus foi o autor deste evangelho. Os manuscritos mais antigos registram Mateus como autor. Quando temos o evangelho registrado, é dito Evangelho de Mateus, ou segundo Mateus, de modo que o registro também dos manuscritos que temos até hoje apontam nesse sentido. Mas também registros no próprio Evangelho indicam que Mateus muito possivelmente foi o autor. Mateus, como sabemos e falaremos mais adiante, ele foi um coletor de impostos, um homem acostumado a lidar com finanças e moedas, e há registros aqui no Evangelho que quando o aspecto financeiro é tratado no Evangelho, diferente dos demais, Mateus, ou melhor, este Evangelho, usa uma linguagem mais especializada. Ele fala de moedas, por exemplo, usando termos técnicos, algo que seria bem próprio a respeito de um homem que lida com finanças, e assim era o caso de Mateus. De modo, meus irmãos, que o nosso entendimento é de que, de fato, Mateus foi o autor deste Evangelho. E o que é que nós sabemos a respeito de Mateus? Mateus, como os demais evangelhos, ele foi redigido por um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Ele foi um dos discípulos chamados por Jesus para segui-lo e que depois veio a se tornar um dos apóstolos. Dos 4 evangelhos, 2 foram escritos pelos apóstolos mesmos, tanto Mateus quanto João, mas os outros 2, Marcos e Lucas, foram escritos por auxiliares dos apóstolos. Marcos é tido como um dos auxiliares de Pedro, de modo que Marcos pode também ser considerado o Evangelho de Pedro. E Lucas foi considerado também um dos auxiliares do apóstolo Paulo, de modo que o Evangelho de Lucas, bem como o livro de Atos dos Apóstolos, podem ser considerados também como registros, pelo menos supervisionados, pelo apóstolo Paulo. De modo que os 4 evangelhos são para nós testemunhos apostólicos, o que aumenta a sua autoridade como registro daqueles que foram designados por Cristo para levarem adiante a sua mensagem. E Mateus, de fato, foi um desses apóstolos. A Bíblia nos mostra, e esse próprio evangelho irá mostrar mais adiante, que Mateus, ele era alguém que lidava com finanças, especificamente ele era aquela função que ninguém quer fazer, ele era um cobrador de impostos. Não sei se você tem alguma dívida no banco e alguém te liga para cobrar, não é a ligação mais agradável, não é? Quando a gente olha, vê o banco ligando, a gente já desliga, ou não é agora que eu quero falar com essa pessoa. Aquele que cobra não é alguém que goza da simpatia daqueles que são cobrados. E Mateus era um cobrador de impostos. Não apenas por cobrar impostos ele era antipatizado, mas pelo fato de que ele era um judeu e como cobrador de impostos, ele trabalhava a serviço do Império Romano, cobrando impostos daqueles que são do seu povo. O sentimento daquele tempo, no contexto do primeiro século, dos judeus debaixo da opressão do Império Romano, é que eles estavam de fato passando por um período de dominação, de grandes injustiças,
pagando impostos indevidos e abusivos, e quando um próprio judeu se presta ao serviço de trabalhar para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo, ele é visto como um traidor, alguém odiado pelo seu próprio povo. E assim era Mateus. Ele era um publicano. Publicano era o termo para os cobradores de impostos. E eles eram tão odiados que publicanos eram colocados no mesmo balaio de prostitutas, pecadores, pessoas vis. Não apenas pelo aspecto da traição, mas também pelo aspecto da corrupção, porque tais homens geralmente não apenas cobravam impostos devidos, mas cobravam os impostos indevidos. Eles cobravam a mais para enriquecer ilicitamente, às custas do seu próprio povo. Eram ladrões. Assim eram conhecidos no primeiro século. E Mateus era um deles, um publicano, cobrador de impostos, odiado pelo seu próprio povo, mas que foi chamado por Jesus para segui-lo. E diz o texto que, deixando tudo, ele seguiu a Jesus. Deixando o seu local de trabalho, deixando as suas riquezas, deixando toda aquela posição onde ele poderia enriquecer, ele abandonou tudo para seguir a Jesus. É interessante que há um outro nome para Mateus, não sei se todos sabem, mas ele é também reconhecido como Levi. Esse é o seu nome que ele mesmo registra nos evangelhos. Os demais evangelhos também o chamam assim, Levi. E Mateus, muito provavelmente, embora isso não está explícito nos evangelhos, foi o nome que Jesus deu a ele. Nós sabemos que Jesus deu nome a alguns, mudou, por exemplo, o nome de Pedro, que era Simão, e passou a ser chamado de Pedro. E talvez tenha esse sido o caso de Levi também. Levi é o seu nome de nascença, mas ao se converter, muito provavelmente, o Senhor disse, agora se chamará Mateus. Que é interessante considerar isso, porque Mateus, o nome significa dádiva de Deus, presente de Deus, doação de Deus. Aquele que cobrava, aquele que roubava, é agora aquele que será doado por Deus, a serviço do povo de Deus. Interessante a mudança, não, é já designada no seu nome, alguém que irá servir a Deus. Interessante a gente ver um exemplo concreto disso, no registro dos evangelhos, mais adiante no capítulo 9, se eu não me engano, quando é relatado que Mateus, ou Levi, ofereceu um banquete na sua casa, convidando publicanos, pecadores, para se assentarem aos pés de Jesus. É interessante que o registro deste evento que ele promoveu, quando é registrado nos demais evangelhos, é dito que quem promoveu esse banquete foi ele, foi Levi, foi Mateus, mas quando ele mesmo registra, ele omite o seu nome. Mas uma evidência de que o evangelho de Mateus é de fato escrito por ele. Ele não quer se promover, ele não quer deixar evidente de que foi ele que bancou aquela festa, ele que com todos os seus recursos, ele agora está doando para servir a igreja, ele é um doador, não, ele é um doador anônimo. Os demais registraram, ele não, de fato, um presente de Deus para a igreja. E que presente, não é? Que presente ele deixou para nós? O maior presente que poderia ter deixado, um registro da vida de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, mas sem negar a atuação humana da parte deste homem, Levi Mateus. Ele doou para nós o maior presente que a humanidade poderia receber, o registro histórico do nascimento, vida, na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mateus era um judeu, e como judeu, publicano, ele era um homem culto, inteligente, registrou o seu evangelho, conhecido por eruditos, como um evangelho escrito no alto nível. O grego que ele usa para escrever é um grego
muitos dizem muito belo, muito rebuscado. E ele escreve para judeus, primordialmente. Não exclui a nós, gentios, como audiência do livro, podemos ler também e ser edificados, mas é reconhecido unanimemente que Mateus escreveu especificamente para os cristãos judeus, pois as características do livro, a começar da genealogia, são características bem judaicas. O Evangelho de Mateus mostra atenção e interesse tipicamente judaicos. Ele cita constantemente o Antigo Testamento, profecias que se cumpriram na vida de Jesus, mas não apenas ele cita explicitamente o Antigo Testamento, como ele faz alusões sutis ao Antigo Testamento. Coisa que os judeus compreenderiam com mais facilidade, pois já estavam acostumados com o Antigo Testamento, mas os gentios provavelmente passariam batido numa primeira leitura. E o propósito do livro, meus irmãos, como fica evidente para nós aqui, logo no início, é mostrar que Jesus é o Messias, é o Cristo, aquele que foi esperado pelos profetas, anunciado pelos profetas, esperado pelo fiel, pelo povo de Deus, que haveria de redimir o povo do Senhor. Mais especificamente, o foco de Mateus é mostrar que o Messias é o rei de Israel, o filho de Davi, aquele que vai inaugurar o reino de Deus entre os homens. E ao fazer isso, meus irmãos, nada mais natural, pelo menos para eles que eram judeus, do que começar com a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Para nós é algo estranho, não é? Genealogias, algo que nós não costumamos usar, não temos o hábito de fazer registros genealógicos, mas para os judeus há algo de suma importância. De modo, meus irmãos, que queremos considerar hoje esta passagem, a genealogia de Cristo, para vermos as credenciais do Messias. Esse é o nosso tema hoje. As credenciais do Messias na sua genealogia, a genealogia de Cristo, ou também podemos dizer a genealogia do Messias. E queremos ver, em primeiro lugar, algumas características gerais a respeito desta genealogia que está aqui registrada, e algumas dificuldades interpretativas que queremos apontar, e queremos depois concluir com 5 lições para nós, que nós aprendemos considerando a genealogia do Senhor Jesus Cristo. O livro começa então, note aqui no verso 1, com estas palavras: livro da genealogia de Jesus Cristo. Ou podemos dizer literalmente o livro da Gênesis do Senhor Jesus Cristo. E aqui já está uma das alusões sutis, propriamente judaicas, que os judeus rapidamente iriam notar a respeito daquilo que Mateus está dizendo, quando faz uma alusão àquilo que nós temos no primeiro livro do Antigo Testamento. O livro do Gênesis, o livro dos começos, o livro das genealogias. Aqui está Mateus mostrando aquele que vai trazer um novo começo, uma nova história, e que de fato vai exigir uma mudança a respeito, inclusive até do dia do descanso, o livro do Gênesis, não da terra, mas do Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, por que começar com uma genealogia? Como eu citei, a verdade é que para nós genealogias são algo distantes de nós, não damos importância a isso. Existem algumas pessoas, não sei se algum que está aqui presente é assim, que tem interesse por genealogias. Existem pessoas que gostam de estudar a origem, de onde vem, da sua família, fazem árvores genealógicas, cuidam de forma meticulosa a respeito disso, estudam os seus ancestrais. Mas aqueles que fazem isso, geralmente fazem por mera curiosidade, porque na sociedade, genealogia não tem nenhum valor na nossa sociedade moderna. Para falar a verdade, talvez muitos de nós sequer sabemos o nome do nosso bisavô. Talvez todos saibamos o nome dos nossos pais, dos nossos avós, mas passou disso. Alguém sabe aqui o nome do bisavô?
tataravô? Não sabemos, Dora. Nem sequer sabemos quem são, seus nomes, onde nasceram, quem foram, o que fizeram, se eram crentes ou não. Não sabemos. Porque para nós isso não era importante, mas para os judeus, meus irmãos, isso era de suma importância. Eu quero mostrar pelo menos 3 razões pelas quais é muito importante que Mateus começasse com uma genealogia. Primeiro, porque era importante para os judeus. Era muito importante, se você fosse um judeu, saber a sua genealogia, especialmente porque a nação de Israel era organizada em tribos, famílias, as 12 patriarcas de Israel, e era importante que você soubesse de que tribo você vem, a que tribo você pertencia, e isso você iria saber por meio das genealogias. Isso era importante por várias razões, razões sociais, razões familiares, razões até financeiras. A terra prometida, ela foi dada às tribos de acordo com a vontade de Deus. O Senhor separou, dividiu a terra e deu cada pedaço de terra a cada tribo, e este pedaço de terra que o Senhor deu a cada tribo não poderia passar de uma tribo para outra. Era necessário manter aquela terra na posse de cada tribo, como foi designado por Deus. As heranças, as posses, tudo isso tinha relação intrínseca com que tribo você pertencia. E você então precisava manter um registro genealógico disso de forma muito forte. O judeu então sabia de que tribo ele vinha. Atos 4:36, por exemplo, fala de Barnabé como um levita. Ele sabia que a sua tribo era dos levis, porque ele tinha um registro genealógico. Paulo, quando ele fala da sua origem, quando ele conta o seu testemunho, por exemplo, em Filipenses 3:5, ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de, quem lembra? A tribo de Paulo? Da tribo de Benjamim. Hebreu de Hebreus, ele diz. Eu sei que a minha linhagem, ele diz, é com os hebreus. Eu sei que eu vim da tribo de Benjamim. Isso era muito importante. É interessante considerar, por exemplo, quando o povo voltou do exílio, período do Antigo Testamento, e voltou para a terra prometida, para a reconstrução do templo e retomada da terra prometida, houve um esforço para identificar genealogicamente cada pessoa. Interessante, é o livro de Esdras registra que um grupo de homens que se diziam da tribo de Levi não puderam provar pelos registros dos livros genealógicos que eles eram da tribo de Levi e, portanto, foram banidos do sacerdócio. Pois só os levitas poderiam servir como sacerdotes. Eles tinham registros genealógicos. O sinédrio, provavelmente, que era uma liderança entre o povo judeu no tempo de Jesus, muito provavelmente mantinham esses documentos, funcionavam como uma espécie de cartório, com livros, registros genealógicos de cada família. Isso era muito importante. Era importante especificamente também, em segundo lugar, para o Messias. Essa era a expectativa dos judeus, de que o Senhor haveria de enviar um libertador, o Messias, que haveria de trazer a paz e a bênção para o povo de Deus. E o Messias foi prometido de uma linhagem específica. E é isso que Mateus passa a mostrar aqui. O Messias era aquele que viria da linhagem de Davi, da linhagem de Abraão. O Messias seria um judeu, e não meramente um judeu, mas um judeu nascido da linhagem da casa de Davi. De tal modo que o filho de Davi, ou o rei, virou quase um sinônimo de Messias. Essas duas expressões, filho de Davi e Messias, se tornaram quase que sinônimos, desde o Antigo Testamento até o período do 1º século, onde Cristo nasceu. Tudo isso diz respeito à aliança que o Senhor fez com Davi. Nós lemos durante a liturgia em 2 Samuel 7, a partir do verso 12, essas palavras, o Senhor dizendo para Davi o seguinte: quando teus dias se cumprirem, e descansares com teus pais,
Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. A promessa que o Senhor fez a Davi, na aliança que foi firmada com ele, é que o filho de Davi haveria de estabelecer um reinado eterno. E por óbvio, isso não se cumpriu em Salomão. E nem mesmo no filho de Salomão, Roboão, quando começou a derrocada do reino. Como veremos mais adiante, até o ponto de chegar no momento onde o reino se desfez, foi para o exílio, e praticamente desapareceu, de tal modo que o filho de Davi ainda era esperado, aquele que iria estabelecer um reinado estável, um reinado eterno, um reinado de paz, não de confusão e guerras, como foi, por exemplo, o reino de Davi. O Messias foi prometido a Davi, vindo da sua casa, procedendo dele, de tal modo que era importante saber os registros genealógicos. Aquele que seria o Messias era aquele que poderia provar que veio da casa de Davi. Mas isso era importante, meus irmãos, também especificamente para a pessoa do Senhor Jesus. É importante que Mateus comece o seu evangelho com o registro da genealogia de Jesus, especificamente por conta dele, porque quando lemos os evangelhos, o que percebemos é que Jesus era desprezado, por conta da sua origem especificamente. Jesus, a despeito de ter nascido em Belém, segundo a promessa, segundo a profecia, e veremos mais sobre isso adiante em exposições subsequentes, ele foi criado em Nazaré, na Galileia. E Nazaré, meus irmãos, para que nós possamos entender, é tipo o Nordeste no Brasil. A Judéia é o Sul, onde está a elite, aqueles que se acham mais importantes e melhores do que todos, e a Galileia é como se fosse o Nordeste, os nordestinos desprezados. E Jesus, o Nazareno, leia-se, Jesus o nordestino, aquele que não tem muito valor. Quando falaram a respeito de que acharam o Messias para Natanael, um homem fiel, e disseram que ele vinha de Nazaré, o próprio Natanael, um homem fiel, ele perguntou: acaso de Nazaré pode sair alguma coisa que preste? Jesus não era muito prestigiado pelas suas origens, especialmente quando olhava-se a família de Jesus. Quando Jesus começou a ministrar, logo no início, a pregar, a ensinar, a operar milagres, o questionamento geral é: nós sabemos quem ele é, sabemos a sua casa, ele não é o filho de José, o carpinteiro, ele não é o nazareno, entre aspas, o nordestino, não conhecemos seu pai, sua mãe, estão aqui entre nós, quem é ele, se achando para fazer isso? Ele era desprezado. Era necessário, portanto, que Mateus estabelecesse claramente que, a despeito dos preconceitos humanos, a sua linhagem era real. Ele procedia de Davi, ele era o filho de Abraão. Existem, meus irmãos, algumas dificuldades interpretativas aqui que eu gostaria de considerar com os irmãos, coisas que surgem em conversas, até mesmo em evangelismo, quando falamos com pessoas que desafiam a autoridade da palavra de Deus, que queremos rapidamente mostrar e tratar. Primeiro ponto é a relação da genealogia de Mateus com a genealogia que temos registrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Dos 4 evangelhos, apenas Mateus e Lucas registram genealogias de Jesus. E o que salta aos olhos imediatamente para nós é que elas são diferentes. Quando olhamos a genealogia registrada em Mateus, temos uma grande diferença da genealogia registrada em Lucas. Uma delas é que Davi, em Mateus, ele segue com Salomão, um dos seus filhos.
Em Lucas, o descendente de Davi que é registrado não é Salomão, mas já é outro, é Natã, outro dos seus filhos. E como podemos explicar essa diferença e outras diferenças que tem na genealogia de Jesus, tanto de Mateus quanto de Lucas? Existem algumas explicações, meus irmãos. A primeira delas é que nós temos aqui, talvez, discrepâncias por conta daquilo que conhecemos como a lei do levirato. A lei do levirato, se você está familiarizado com o Antigo Testamento, é a lei que se aplica quando um homem morre sem ter suscitado filhos. Em tese, a linhagem daquele homem se perderia, porque ele morreu sem deixar herdeiro. Mas a lei do levirato diz que, neste caso, quando o homem morre sem deixar filhos, o seu irmão deve então receber a viúva, gerar filhos nela, e esse filho que é gerado é considerado biologicamente filho do irmão, claro, mas legalmente filho daquele que morreu. De modo que uma criança pode ter dois pais, biologicamente o irmão e legalmente o pai que morreu, que não gerou aquele filho. E isso, por exemplo, explica uma discrepância, pode ser que explique uma discrepância no final das duas genealogias, quando fala de José, o pai legal de Jesus, não o pai biológico, mas o pai de Jesus, em que uma genealogia diz que José tinha o seu pai Jacó, a outra genealogia diz que o seu pai era Eli, dois pais diferentes, talvez explicado pela lei do levirato, não sabemos ao certo. Outra explicação que se dá para essa discrepância é que Mateus estaria registrando a genealogia real de Jesus, enquanto Lucas estaria registrando a genealogia biológica de Jesus. A genealogia biológica seria, de fato, os descendentes, aqueles que nasceram até chegar em José, que seria o pai legal de Jesus, não o pai biológico. Já Mateus estaria registrando a genealogia real, isto é, não propriamente os pais, mas aqueles que ocuparam o trono, na sequência. De modo que aquele que ocupou o trono depois de Davi, não foi Natã, um dos seus filhos, mas Salomão. Então talvez Jesus não tenha descendido de Salomão biologicamente, talvez biologicamente ele tenha descendido de Natã, mas pela sucessão real do trono, foi Salomão que ocupou o trono, e assim por diante. Jesus estaria biologicamente conectado com Davi por meio de Natã, Davi estaria registrando um registro real, a sucessão do trono, aqueles que ocuparam o trono até chegar nos tempos de Jesus. Uma outra explicação que é dada para essa discrepância, e muitos abraçam essa explicação, é que Lucas estaria registrando a genealogia por meio de José, isso fica explícito, e Lucas estaria registrando a genealogia por meio de Maria. O problema que nós temos aqui é que Lucas não diz isso, ele não diz que a genealogia é por meio de Maria. Nesse caso, José que estaria registrado ali, não seria o José marido de Maria, mas seria José o pai de Maria. E aí uma diferença genealógica, muitos abraçam essa explicação, assumindo, embora Lucas não deixe isso explícito, o fato é, temos aqui uma diferença, e é importante nós sabermos essas respostas, porque muitas vezes evangelizando, pessoas apontam isso. A Bíblia tem erros, veja. Mateus registra uma genealogia, Lucas registra outra. Calma aí. Existem explicações possíveis para isso. É improvável que os judeus, que eram tão afeitos a registros genealógicos, iriam cometer esses erros bobos. É mais fácil nós não estarmos compreendendo isso. É mais fácil nós não termos todas as informações que nos ajudam a compreender isso. E aqui estão algumas explicações possíveis. Mas o fato é, os judeus eram muito criteriosos com registros genealógicos e não devemos assumir erro algum aqui nesses registros, tanto em Mateus quanto em Lucas. Segunda coisa que nos apresenta aqui como uma dificuldade interpretativa, que novamente ímpios costumam apontar para dizer que na Bíblia tem erro, é que Mateus ele apresenta aqui no final do
no seu registro genealógico, no verso 17, veja, 4 grupos, ou melhor, 3 grupos na sua genealogia, composta de 14 cada um. Veja, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. 14 mais 14 mais 14 dá 42. E nós não temos 42 gerações aqui, temos 41 gerações. Aí ele fala, ó, tá vendo aqui um erro na Bíblia. Mateus se equivocou, registrou errado, novamente apontando discrepâncias quanto a isso. E novamente, meus irmãos, aqui a ideia de supor um erro nas Escrituras parte de homens ímpios que não compreendem a mente daqueles que estavam ali no primeiro século. Primeiro, novamente, como falei, os judeus eram afeitos às genealogias. Segundo, a genealogia aqui de Mateus é uma genealogia seletiva, ele não registra todos os nomes, mas ele pula alguns nomes. Avô é chamado de pai de alguém na Bíblia. E em terceiro lugar, Mateus era um homem acostumado a lidar com números. Seria difícil que ele cometesse esse erro desta maneira. Qual a explicação que é dada? Meus irmãos, tem várias, e eu irei apenas relatar uma aqui. Alguns dizem que essa discrepância está no fato de que Davi é contado 2 vezes. Embora uma pessoa só, é contado 2 vezes, porque no verso 17 é dito que de sorte que todas as gerações, de Abraão até Davi, são 14. E ele repete, de Davi até o exílio na Babilônia, 14. Ou seja, Davi estaria sendo contado 2 vezes. Embora 41 nomes, Davi aparece 2 vezes no registro genealógico, totalizando 42. E tem outras explicações também. O fato é que supormos algum erro nas Escrituras por conta dessas dificuldades é algo completamente tolo da parte de qualquer um. Terceira questão introdutória a respeito da genealogia que eu gostaria de considerar com os irmãos é por que Mateus aponta 3 grupos de 14. Ele fala desse 14 aqui, não é? No verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Por que 14, 14, 14? De onde vem esse 14? Por que é agrupado dessa maneira? Novamente, aqui devemos especular um pouco, porque Mateus não explica o porquê ele agrupou assim em grupos de 14, e existem algumas respostas para isso. A primeira resposta para isso diz respeito a uma prática judaica chamada gematria, que era uma prática de atribuir números a nomes, baseado no valor numérico de cada letra. Nós sabemos o que é isso, não é? A seria 1, B seria 2, C seria 3. Nós temos podemos fazer isso no nosso alfabeto também. E os judeus costumavam fazer isso. E fazendo isso, o nome Davi daria 14. O D, o Vad, que seria algo parecido com o W, e o D, pelo valor numérico de cada letra, somaria 14. Então a ideia é aqui, de alguma forma, Mateus está dizendo aqui, veja, Jesus está ligado realmente a Davi, porque as gerações somam 14. Essa é uma explicação. Outra explicação que alguns teólogos dão é que 14, na verdade, é múltiplo de 7. Então, ao invés de ter 3 grupos de 14, nós temos aqui 6 grupos de 7. E Jesus é aquele que estaria iniciando o 7º grupo de 7. 7 com 7, geralmente está associado à perfeição. Já 7 é um número perfeito na Bíblia, assim é considerado. E essa, portanto, seria uma outra explicação. Jesus é o último grupo de 7 aqui, mas a dificuldade com isso é que Mateus não agrupa em 7, não, ele agrupa em 14. Então fica difícil abraçar essa interpretação. E talvez a interpretação mais simples, que alguns têm abraçado, e eu também entendo como possível explicação, é meramente para facilitar a memorização daquela genealogia. Por exemplo, nós sabemos que existem 12 apóstolos, e quando vamos lembrar o nome dos 12 apóstolos, nós contamos, não é? Mateus, Simão Pedro, André, Tiago, João, Mateus, vamos contando até chegar em 12, nós sabemos que são 12, se a gente conta e falta 11, 10, faltei algum, saber quantos são ajuda na memorização, e para eles era importante saber a genealogia de Jesus, um cristão judeu.
talvez evangelizando outro judeu. Seria importante para ele começar a evangelização falando, ele é Jesus o Nazareno, ele é aquele, o filho do carpinteiro, e você, não, calma aí, veja bem, não é bem assim. Ele é o filho de Davi, veja a geração dele, pam, 14, pam, 14, e assim relatar de forma a memorizar a geração, a genealogia de Jesus. E Davi, Mateus aqui então estaria dando uma forma fácil dos judeus memorizarem a estrutura básica da genealogia de Jesus. Eu penso que essa é a melhor explicação, porque as demais não casariam com o fato de que a genealogia registrada por Mateus é uma genealogia seletiva. O número 14 só bate porque Mateus omitiu alguns nomes dessa genealogia. Então, não foi algo da soberania de Deus que fez com que, de fato, fossem 14 gerações de Abraão a Davi, de Davi até a Babilônia, da Babilônia até Cristo. Olha como Deus agiu. Não foi. Tiveram mais do que 14 gerações. Então, isso não teria nenhuma implicação no sentido, veja, o nome Davi está lá nas gerações de Jesus. Não está. Porque são mais do que 14 gerações. Isso indica então que talvez a interpretação mais simples é a favorável. Ele faz isso para auxiliar na memorização, emitindo alguns nomes, o que não é algo incomum nas genealogias. Alguns nomes são retirados para facilitar uma genealogia básica do Senhor Jesus. Eu gostaria, meus irmãos, então, de concluir com algumas lições a respeito desta genealogia. O que é que podemos aprender teologicamente, doutrinariamente, para a nossa vida, considerando a genealogia de Cristo? Meus irmãos, a primeira lição mais óbvia de todas, que eu penso que aqui Mateus está aqui a nos ensinar, é que de fato Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Jesus é o Messias. A genealogia em si não prova isso. Afinal, os irmãos de Jesus compartilhavam da mesma genealogia de Jesus. A sua vida vai provar que ele é o Messias. Suas palavras, seus atos, a sua vida, a sua morte e ressurreição vão deixar evidente de forma cabal de que ele é o Messias. Mas a genealogia mostra que ele tem os requisitos básicos para ser o Messias. Interessante que Matthew Henry, ele traz uma observação curiosa a respeito disso, para confrontar aqueles judeus que hoje negam que Jesus tenha sido Messias, considerando o seguinte argumento: a prática de registrar genealogias entre os judeus se perdeu. Tanto no período de Matthew Henry, como até hoje, judeus não estão mais nem aí, são como nós, não estão mais nem aí para registros genealógicos. E é necessário que o Messias venha da tribo de Davi. De modo que qualquer judeu hoje que se levante dizendo, eu sou o Messias, ele vai precisar provar que ele veio da tribo de Davi. Ele não tem como provar isso. Assim como em Esdras, aqueles que voltaram do exílio babilônico dizendo, eu sou levita, eu devo trabalhar no templo, mas não puderam provar pelos registros genealógicos e, portanto, foram limados do sacerdócio. Assim também, qualquer homem que se levante hoje dizendo que é o Messias, ele terá que provar que ele vem da tribo de Davi, e ele não pode, porque esses registros se perderam. De modo que ou Jesus é o Messias, ou Messias nenhum virá. Jamais. Pois nenhum outro homem poderá cumprir este requisito que Jesus cumpriu. Ele é o Messias, ele é o rei que estabeleceu o trono. E como rei, meus irmãos, devemos esperar tudo que um bom rei, o perfeito rei fará: trazer libertação ao seu povo, lutar pelo seu povo, abençoar o seu povo, proteger o seu povo, cuidar do seu povo. Obviamente que isto é de acordo com os padrões do reino de Deus, não de acordo com a expectativa humana.
E veremos nos evangelhos que uma das ênfases de Mateus é mostrar não apenas que ele é o rei, mas ele é o rei do reino de Deus, um reino espiritual diferente daquilo que os homens esperavam. Esperavam um rei que haveria de trazer libertação de Roma, um rei que iria trazer pão para alimentar a barriga deles, um rei carnal. E Jesus veio e deixou claro que o seu reino não é deste mundo, o seu reino é espiritual, eminentemente espiritual. Ele é o verdadeiro rei dos judeus. E que irá trazer o reinado do Senhor neste mundo. Segunda lição, meus irmãos, que aprendemos dessa genealogia a respeito da fidelidade de Deus. Quantos anos se passaram, não foi? Desde a promessa feita a Davi, de que o descendente dele estabeleceria um reino para sempre. E o Senhor cumpriu a promessa. O filho de Davi nasceu. Ele estava ali, foi reconhecido como tal. Foi coroado como tal. Está assentado hoje num trono à destra do Pai como tal. Como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Deus cumpriu a sua promessa. Ele é fiel. Aquilo que ele fala não cai por terra. Acontece. Pode ser provado, pode ser registrado, como está aqui evidenciado. Ele nasceu, Jesus, Deus prometeu o enviar o Messias e ele veio. O Senhor não é um Deus como nós para mentir. A sua palavra não cai por terra. Tudo aquilo que ele prometeu, ele fará. E se ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar também. Ele prometeu que viria, ele veio. Ele prometeu que vai voltar, ele voltará. Podemos acalentar o nosso coração com respeito às promessas de Deus que ainda hão de se cumprir, sabendo que hão de se cumprir com toda certeza, pois esse registro nos mostra, nos lembra que Deus é fiel. Terceiro lugar, e aqui acho algo muito interessante, essa genealogia, meus irmãos, nos ensina que Deus trabalha de forma surpreendente, trazendo o cumprimento das suas promessas, geralmente no meio das circunstâncias mais adversas possíveis, para mostrar que a glória é tão somente dele. Como é que vemos isso nesta genealogia? Observe que Davi, ou melhor, Mateus, ele agrupa a genealogia em 3 grupos, não é? De Abraão até Davi, de Davi até o exílio, e do exílio até Cristo. E o que é que nós temos neste agrupamento da genealogia? A ascensão e o declínio de Israel. De Abraão até Davi, nós temos o surgimento da nação de Israel. Nós temos o período dos patriarcas. Nós temos o período dos juízes, onde não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Nós temos neste período o reconhecimento da necessidade de um rei para governá-los. E depois do experimento fracassado com Saul, veio Davi, com exceção de Cristo, o melhor rei de Israel, segundo o coração de Deus, piedoso e temente a Deus, mas que ele mesmo não trouxe a promessa de paz, de descanso para o povo de Deus na terra. E de Davi até o exílio, o que é que nós temos? Declínio. Rei após rei, alguns bons sim, nós temos aqui Josias, um rei que foi fiel a Deus. Nós temos Ezequias, um rei que foi fiel a Deus. Josafá, aqui registrado na genealogia, um rei bom, mas na sua grande maioria, reis ímpios, cujo refrão no livro dos reis era de que fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Interessante, depois de Davi veio Salomão. Saul praticamente não reinou, veio Davi. Depois de Davi, Salomão, que Salomão já caiu em idolatria por meio da sedução de mulheres. Depois de Salomão veio Roboão, filho de Salomão, que está aqui na genealogia, que causou uma divisão no reino. Reino do norte, reino do sul, porque ele era um homem que tinha sede de poder.
rachou o povo de Deus, e foi ladeira abaixo, até o ponto de irem para o exílio. Para o exílio significa que o reinado acabou, eles foram levados embora, ao invés de reinar, eles estavam sendo subjugados. E o que é que nós temos do período do exílio até o tempo de Jesus? Queridos, uma lista de nomes desconhecidos, tirando algumas poucas exceções. A maioria dos nomes que estão aqui listados são nomes que não são conhecidos, pessoas que nem na Bíblia estão registradas, além da genealogia. De modo que o reinado veio de uma esperança, de uma expectativa: dá-nos o rei, vem Davi, e daí é ladeira abaixo. E quando Jesus vem, cadê Israel? Debaixo de dominação romana, oprimido, sofrendo. Nesse contexto, no pior possível, é que surge o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que alcançar o status máximo do reino de Deus, o clímax de tudo. Na nossa experiência humana, progresso ele acontece aos poucos, não é? As coisas vão acontecendo gradativamente, nós vamos melhorando aos poucos. Pense no avanço da ciência. Você tem uma geração que descobriu essa ou aquela descoberta científica, e baseado nessas descobertas, uma nova geração avança e leva o progresso, e aí uma outra geração vai avançando pouco a pouco. Na nossa experiência humana, nós vamos gradativamente crescendo, de modo que aquele que está na última geração, fazendo descobertas incríveis, ele não pode trazer para si toda a glória, ele tem que reconhecer que parte dos seus méritos vem daqueles que vieram antes dele. Não é assim com Deus. Geralmente o Senhor traz o cumprimento das suas promessas em situações horríveis, para deixar claro que o mérito daquele cumprimento da promessa não vem de homem nenhum, vem de Deus. Jesus não sentou no ombros de gigantes, como costumamos falar. Jesus veio num período de grande declínio, e Deus trabalha assim, não é? Quando olhamos as promessas do Senhor, a forma como Ele cumpre as suas promessas, geralmente é em situações abjetas, horríveis. Pense, por exemplo, em Abraão. A ele foi dada a promessa de que ele teria um filho, e o Senhor esperou Sara entrar na menopausa, esperou Abraão perder toda a sua virilidade, para então trazer o filho. No momento onde humanamente não tinha condição de ter filho nenhum, Sara até deu risada quando ouviu falar que eles dariam à luz um filho. Para ficar claro que o filho de Abraão não dá fruto nem da fertilidade de Sara, e nem da virilidade de Abraão, era fruto do poder de Deus. Quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, não foi a mesma coisa? Foram necessárias 10 pragas para tirar. O próprio Deus endurecendo o coração de Faraó, para tornar a saída de forma cada vez mais difícil. O Senhor levou com que Faraó perseguisse o povo, deixou-os encurralados entre o mar e os exércitos de Faraó. Então eles desesperarem, acabou, já era, não vai ter solução. Para que então o Senhor abrisse o mar, mostrasse que a libertação que veio deles não veio por atuação humana, mas pelo poder de Deus. O Senhor deixa a situação ser a pior para mostrar o cumprimento da sua promessa. Eu penso que será assim com respeito à segunda vinda também. Alguns pós-milenistas, como temos estudado na escatologia, pensam que a história do mundo é melhorando, o evangelho tomando conta do mundo, e aí então Jesus virá quase que numa transição suave, daquilo que a igreja conquistou pela pregação do evangelho. Mas eu penso que não vai ser assim não. O próprio Senhor Jesus fala que quando Ele voltar, porventura encontrará fé na terra, período de grande tribulação e dificuldade, para mostrar que o reinado que Ele há de inaugurar
em definitivo, no final das todas as coisas, não virá por meio de mérito humano, e que Jesus então contribuiu para mostrar que Ele é quem faz todas as coisas pelo seu poder, e assim foi na genealogia de Jesus. De Abraão a Davi, de Davi ao exílio, do exílio até Jesus, e não tinha mais ninguém que era sequer conhecido. E então vem aquele que é luz, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso nos ensina, meus irmãos, a confiar em Deus em situações de desespero e dificuldade, sabendo que desespero e dificuldade humana não representa para Deus nenhum empecilho para o cumprimento das suas promessas. Ao contrário, é aí que Deus se manifesta, para ficar evidente que vem do seu poder, e não de atuação humana. Jesus nasceu num período terrível, e assim Ele estabeleceu o seu reinado. Quarta lição para nós, meus irmãos, dessa genealogia: a genealogia de Jesus Cristo nos mostra que Cristo veio no meio de uma linhagem de pecadores. Aqueles poucos da nossa geração que costumam se interessar por genealogia, geralmente gostam de apontar para aquelas figuras importantes que estão no seu registro genealógico, não é? Veja, meu tataravô foi aquele que conquistou isso ou aquilo, meu tataravô, ele descobriu isso, ele foi uma pessoa tão importante, e os registros genealógicos são geralmente para elevar o nosso pedigree, mostrar que nós temos uma história de heróis e de pessoas importantes e inteligentes. A linhagem de Jesus, de fato, tem aqui homens que foram fiéis, tementes a Deus, piedosos, outros homens que foram terríveis nos seus pecados, mas todos pecadores. De Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, e Abraão, o pai dos fiéis, mas que são pecadores também. Conhecemos os seus pecados, as situações de grande escândalo, não é? Pecados horrorosos. Nós temos o próprio Davi, a começar dele. Nós conhecemos o seu pecado: assassinato, adultério. Interessante, aqui registra que de Davi foi gerado Salomão, da que fora mulher de Urias. A genealogia registra de onde veio Salomão. Veio da mulher de outro homem. A própria genealogia registra adultério aqui. E Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Quem foi Judá? Um dos patriarcas enganador, saiu da sua casa para ir morar com um homem ímpio, possuiu a sua nora sem saber, achando que ela era uma prostituta. Tamar, uma mulher aqui registrada, a nora de Judá, que se fantasiou de prostituta para enganar o seu sogro, para que ele a possuísse. Está registrado aqui. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, com exceção de Jesus, mas que se deixou seduzir pelas mulheres, muitas, que roubaram o seu coração para cometer idolatria. Roboão, um rei ímpio, com sede de poder, que pela sua tolice dividiu o reino. Jorão, que está aqui registrado, talvez você não se lembre, genro de Acabe, o pior rei de Israel, que introduziu o culto de Baal. Ele era genro dele, se casou com a filha dele, a mulher chamada Talia, que era uma outra Jezabel, mulher ímpia. Está aqui na genealogia. Manassés, na genealogia de Cristo, Manassés foi o rei que sacrificou seus filhos a Moloque, um falso deus. Ele deu para ser queimado. Moloque, meus irmãos, era uma estátua de bronze, oca por dentro, botava-se lenha para a estátua ficar incandescente, fervendo de quente. As crianças eram colocadas no braço de Moloque para serem assadas vivas. Manassés colocou seu filho lá. Jesus veio desses homens aí. Essa é a história dele.
de heróis, pecadores, e ele se associa a eles. Talvez já indicando que ele veio para salvar pecadores, tanto aqueles que vieram antes dele, quanto aqueles que procedem dele, isto é, nós, que entramos na genealogia espiritual de Cristo, nascendo do Espírito, somos pecadores. Está a graça de Deus, salvando homens e mulheres terríveis, como Manassés, como eu, como você. Cristo veio de uma linhagem de pecadores, porque Ele veio para salvar pecadores. Se identificou com eles em todas as coisas, exceto no pecado, que Ele não cometeu. E por último, meus irmãos, quinta lição. Cristo, filho de Davi, Ele veio, na verdade, para ser o Rei das nações. Não apenas o Rei dos judeus, mas o Rei de todas as nações. Isso fica evidente para nós nessa genealogia de algumas maneiras. Primeiro é dito logo no início, que é o livro da genealogia de Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E qual foi a promessa dada a Abraão? Por meio do teu descendente. E diz o apóstolo Paulo, que falava de um descendente, não de muitos descendentes, mas de um, como falando de Cristo. Por meio do teu descendente, todas as famílias da terra serão benditas. Todas as nações. No início ele foi identificado assim, o Rei dos judeus. Mas ao longo desse evangelho vai se desdobrar e ficar evidente para nós que na verdade o seu reinado é muito mais amplo do que meramente o povo judeu. Ele é o Rei do universo. Logo em seguida, na visita dos reis magos, isso já fica evidente, não é? Que quem vem para adorá-lo são reis magos vindo do Oriente, terras distantes, para prestar homenagens a ele. Mais adiante, no capítulo 8 deste evangelho, Mateus, nós lemos que é registrado o próprio Senhor Jesus dizendo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, no reino de Deus. E esse evangelho termina dizendo, o Senhor Jesus dizendo: todo poder me foi dado no céu e na terra, ide portanto a todas as nações, ensinando o que vos ordenei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nasce, meus irmãos, não é meramente a genealogia dos judeus, e nós, gentios, pensamos, o que é que eu tenho a ver com isso? Não, está nascendo o Rei do universo, o Rei de todos nós, perante o qual devemos nos prostrar, adorar, nos submeter, receber o seu reino, entrar no seu reino pelo novo nascimento, crendo nele, na sua promessa, e não se rebelando contra ele. Interessante falar de outros reinados, não é? Às vezes a gente tem curiosidade. Agora mesmo eu estava lendo a respeito da Rainha Elizabeth. Tem pessoas que têm interesse, pela coroa da Inglaterra. Gosta de acompanhar a história, e a Rainha Elizabeth já está aí, completou 70 anos de reinado, parece que por agora. E a gente olha por mera curiosidade, mas nada tem a ver conosco. Jesus, meus irmãos, tem tudo a ver conosco. Está nascendo o nosso Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei acima de todos os reis, perante o qual todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que Ele é o Senhor dos senhores. Como é importante essa genealogia. Ele cumpre os requisitos. De fato, Ele é o Messias. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, vamos ficar de pé.